Bom dia, eu sou o Felipe Devlot, eu estou dando curso de Estática 2 junto com o professor Luís Vieira e eu queria dar, nessa primeira aula curta, uma introdução sobre método de deslocamentos. De fato, eu vou quase que trazer, vou trazer muitos elementos do método de deslocamentos nessa curta aula, então eu acredito que seja mais uma demonstração de filosofia e de abordagem. Agora, se vocês conseguem entender a filosofia que está por trás do método de deslocamentos, o estudo desse curso, acredito eu, vai ser bem simplificado. Eu quero transmitir para vocês que a transição, quer dizer, o método de deslocamento é uma continuação do ensinamento do método das forças. De fato, é uma transição. Tá? No método das forças, no curso de Estática 1, nós ensinamos como calcular o deslocamento de uma estrutura isostática em função de um dado carregamento. Tá? Não existe uma única maneira de fazer isso. Na nossa escola, assim, da Faculdade Civil da Unicamp, ou na Escola de Engenharia de São Carlos, nós utilizamos o princípio de trabalho virtual para calcular esse deslocamento. Na Escola Politécnica da USP, eu tenho percebido, acompanhando minha filha, que estudou Engenharia Civil lá, utiliza-se diretamente a equação diferencial, ou a elástica da viga, para calcular esses deslocamentos. Agora, a pergunta que nós temos que fazer quando nós trabalhamos o método de deslocamentos, tá? Se nós sabemos calcular o deslocamento em função das forças aplicadas, então nesse caso, calcular o giro, o deslocamento vertical, o deslocamento horizontal em B, em função do momento da força horizontal em B e de uma força vertical em B, tá? Se eu consigo fazer isso, será que eu não consigo inverter essa relação? Será que eu não consigo calcular as forças MB, RB, HB em função de um deslocamento imposto? Tá? Então, isso que vai ser o assunto da aula, a filosofia do curso como um todo. Tá? Então, só refrescando a memória, supondo que nós queremos calcular o giro em B em função do momento aplicado e da força aplicada em B, nós temos o estado de carregamento, onde nós aplicamos momento unitário, e nós temos o estado de formação, em função do momento aplicado MB e da força vertical aplicada RB, e a multiplicação desses dois diagramas dividido pelo valor do momento de inércia vezes coeficiente de elasticidade, vai resultar na quantia φB que nós queremos calcular. Então, fazendo essas integrais, nós vemos que φB é igual a... deixa eu ver... Ok. Então, essa φB aqui é igual a L sobre I vezes momento em B, mais L quadrado sobre 2 vezes RB. L quadrado porque o comprimento da viga é L, o momento aqui é RB vezes L, aqui o momento é 1, então é RB L vezes 1 vezes L dividido por 2, pode usar as tabelas de integrais, e você chega nessa quantia aqui. Então, esta é o giro φB em função do MB-RB. O giro φB não depende da força horizontal HB. Se nós queremos calcular o deslocamento em B em função do momento em B e da força em B, nós criamos um estado de carregamento aplicando uma força unitária e nós multiplicamos o diagrama do MB, do RB, vezes esse diagrama aqui, e aí nós calculamos o deslocamento em B
é igual a L quadrada sobre 2 vezes momento em B. Então, multiplicando esse diagrama vezes este. Comprimento vezes o valor dividido por 2. Mais o deslocamento vertical dividido RB e a multiplicação desses dois triângulos é 1/3 vezes comprimento vezes o valor do momento aqui vezes o valor do momento aqui, que dá L cubo dividido por 3 vezes RB. Então, este, de novo, o VB não tem influência da força horizontal. O deslocamento horizontal em função da força horizontal, de novo, eu aplico uma força unitária. Aqui, a força normal é 1. Eu aplico a força HB, a força normal é HB. O deslocamento em B é integral de N0, N1 dividido por EA. Então, é L, comprimento, vezes o valor da normal do estado de carregamento é 1, vezes o valor da normal estado de deformação é HB, dividido por IA. Então, colocando tudo junto, e em forma matricial, eu calculo que UB é L sobre EA vezes HB, VB é L cubo sobre 3EI vezes a força RB, mais L quadrado sobre EI vezes o momento MB. O giro φB é L quadrado sobre 2EI vezes RB, mais L sobre EI vezes momento MB. Então, essa relação me permite calcular o deslocamento em função das forças aplicadas. Agora, se pegar essa matriz, inverter ela, eu obtenho essa matriz aqui. Então, para calcular esse inverso, utilizei o software matemático. Tá? Então, invertendo ela, eu posso dizer que as forças necessárias para sustentar correspondente um deslocamento UB, VB e um giro φB me dá os esforços HB, RB, MB. Então, HB é EA sobre L vezes UB, RB 12EI sobre L quadrado VB, menos 6EI sobre L quadrado φB. L ao cubo, desculpa. E a mesma coisa para calcular o ME em função do VB e do φB. Certo? Então, de fato, aí nós já temos método de deslocamento. Nós calculamos os esforços necessários para sustentar um deslocamento dado, UB, VB, φB. Nós vamos acrescentar nessas relações, nós vamos agora considerar o equilíbrio. Tá? Então, para uma viga engastada e para deslocamentos UB, VB e φB, e eu sei as forças que eu preciso aplicar no nó B. Pelo equilíbrio, eu posso calcular quanto que são as forças HA, RA e MA necessárias para equilibrar essa viga, que vão ser as forças calculadas no engaste. Como que eu calculo? Eu sei que a soma das forças tem que ser horizontais é 0, soma das forças verticais é 0, e a soma dos momentos de todas essas forças sobre a viga tem que ser 0. Momento A mais MB mais RB vezes L. Eu peguei a soma dos momentos em A. Eu sei que a soma dos momentos em torno de qualquer ponto tem que ser 0. Então, essa relação tem que ser satisfeita. Lembrando que HB tem essa relação com UB, VB e φB. Sabendo que HA igual a menos HB, então HA é menos EA sobre L vezes UB. Sabendo que RA igual a menos RB, então, se eu tenho a expressão para RB, eu calculo a expressão para RA. E para calcular MA, eu sei que MA é igual a menos MB menos RB vezes L, então eu chego nessa expressão para MB. Tá? Se eu colocar agora tudo junto, eu tenho agora que eu sei calcular
os esforços em A, em função do UB, VB, FB. Se calcular os esforços em B, em função do UB, FB, FB. Coloco tudo junto, coloco essas duas matrizes juntas, e eu consigo calcular meus esforços para uma viga engastada em A, em função dos deslocamentos no nó B. Certo? Então, isto é a essência do método de deslocamentos. Eu calculo esforços necessários para sustentar um certo deslocamento. E eu posso fazer a mesma coisa engastando minha viga em B e impondo deslocamentos em A. Quais são os esforços necessários para sustentar esse deslocamento em A? E eu deixo isso como exercício, mas são expressões essencialmente similares. Então, os esforços em A e B podem ser calculados em função desses deslocamentos em A e em B. Certo? Agora vamos utilizar a superposição de efeitos. Se eu tenho deslocamento em A e eu tenho deslocamento em B, os esforços para sustentar o deslocamento em A e em B e a soma de ambos. Então, HA-RA-MA, HB-RB-MB e a soma dos esforços necessários para sustentar o deslocamento em A, mantendo B em zero, mais esforços necessários para sustentar o deslocamento em B, mantendo o deslocamento em A igual a zero. Tá? Se eu colocar esses dois juntos, tá? Você vê que eu tenho os esforços, uma matriz 6 por 6, vezes os deslocamentos em A e os deslocamentos em B. Então, isto nós vamos chamar daqui para frente essa relação que existe entre os esforços que eu preciso aplicar para sustentar um deslocamento e o deslocamento é a tal matriz de rigidez, que é essa matriz 6 por 6 que nós vamos trabalhar muito durante esse curso de Estática 2. Tá? Então, concluindo, na técnica de método das forças, a gente sabe calcular o deslocamento de uma estrutura isostática em função das forças aplicadas. No método de deslocamentos, a gente inverte esse ponto de vista. Nós calculamos as forças necessárias para sustentar um certo deslocamento. Então, dado o deslocamento nessa viga, para sustentar esses deslocamentos, através da inversão do resultado do método das forças, eu calculo esses esforços. Tá? Então, central nesse método de deslocamentos é a matriz de rigidez. E essa matriz de rigidez relaciona os esforços necessários, as forças, em função dos deslocamentos. Tá? Então, no nosso curso, método de deslocamentos, muitas vezes, se assemelha a um curso de análise matricial, porque as matrizes que vão definir a relação entre as forças necessárias para calcular, sustentar um certo deslocamento. Tá? Bom, em termos de exercício, eu fui rápido, essa foi só uma introdução, não? Eu mostrei quais foram as forças necessárias para sustentar um deslocamento em B, e eu fiz por analogia as forças necessárias para sustentar um deslocamento em A. Então, como exercício, eu gostaria que vocês trabalhassem por completo a dedução das equações que eu pus. Tá? O mesmo raciocínio pode ser utilizado para calcular as forças necessárias para sustentar deslocamentos para uma barra que seria alinhada com o eixo Z, com o eixo vertical. Eu fiz toda a dedução para uma barra que está alinhada com o eixo X. Faça a mesma coisa para uma barra que seja alinhada com o eixo vertical. Tá? E depois, eu não inverti a matriz 3x3 da flexibilidade, não, do cálculo